Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast aqui na OAB e nós estamos iniciando um projeto novo, em parceria entre a Comissão de Ensino Jurídico e a ESA. Bom, nosso podcast de hoje inicia, com uma figura bastante, assim, um grande professor. Eu fiz meu TCC com base em alguns trabalhos dele, me inspirei bastante na carreira dele. Muito legal trazer ele aqui e bater esse papo, né? E a nossa grande ideia é justamente trazer professores, professores que atuam no estado do Acre, professores advogados, para falar um pouco sobre a carreira deles, falar um pouco sobre a experiência deles, também com o objeto de estudo, né? Afinal, nós somos aí a Comissão do Ensino Jurídico. E aqui comigo hoje, meu colega de bancada, doutor Ítalo. Por favor, se apresente para o pessoal. Boa tarde a todos, doutor Vinícius, doutor Leonardo. Sou Ítalo da Silva Nascimento, né? Ítalo da Silva Nascimento, advogado e membro da Comissão de Ensino Jurídico, né? Aqui da OAB Acre. E também um eterno estudante. Valeu, obrigado, Vitor. Bom, eu sou o seu apresentador, eu estou Leonardo Bandeira, eu gravei alguns podcasts aqui da casa, né? Você me conhece, advogado, professor no Instituto Universitário Uninorte. E sem mais delongas, né? Vinícius, fala um pouco aí, se apresenta para o pessoal de casa. É um prazer estar aqui na OAB. Eu sempre falo que estar na OAB, mesmo que virtualmente, mesmo que no podcast, é estar em casa, né? Então, qualquer projeto da OAB, eu sempre estou reaberto a convites e estar aqui. Eu sou Vinícius Silva Lemos, sou professor adjunto da UFAC, fui aprovado no último concurso em 2022 e desde então estou aqui no estado do Acre, nessa profissão de professor e podendo contribuir com o ensino jurídico do Acre. Sou doutor em processo civil, pós-doutor em processo civil, e a minha área de atuação, tanto na advocacia quanto na minha pesquisa acadêmica e docência, é o processo civil. É a minha paixão, é aquilo que eu escrevo, é aquilo que eu pesquiso e é aquilo que a minha advocacia também incorpora. Eu tenho uma conjunção, né, já são 21 anos de advocacia, 15 anos de docência e que se junta justamente porque o processo civil não é uma área muito teórica em que você dissocia da prática. E eu acho que isso ela me possibilita eu ter um objeto totalmente dogmático e teórico na academia, na UFAC, mas que também me traz para a realidade, né? A realidade da advocacia, de todos que estão nos escutando, que os problemas são diários e a gente estuda realmente para poder resolver dogmaticamente, em termos de pesquisa, quais são os caminhos sobre isso. Então, eu sou um eterno pesquisador de processo civil para que a gente possa ter uma prática da advocacia melhor. Esse é o resumo do meu currículo e de estar aqui para a gente bater esse papo. Legal, legal. Muito bom, excelente. Vinícius, para entender melhor aí, a tua jornada, por que você escolheu direito, né? De onde veio direito na tua vida? Eu acho que nunca foi uma escolha, né? Eu acho que eu estava fadado a fazer direito porque eu nunca pensei em outra coisa, né? Meu pai, é, nós somos de Goiás, mas a gente foi para Rondônia, eu tinha um ano. Meu pai era advogado, aí virou procurador da União em Rondônia. Depois eu sou o filho caçula de quatro, e aí os meus dois irmãos homens mais velhos são advogados, professores. O meu tio era de defensor público em Rondônia. Então, eu vivendo esse ambiente jurídico, eu nunca pensei em escolher algo. Então, em 98, quando eu terminei o terceiro ano, eu fiz os vestibulares, na época ainda era vestibular, todos para direito, né? Então, eu nunca tive uma dúvida que fosse outro. Então, eu sempre. E não só isso, eu sou uma das raras, ao menos na minha época, né? Uma das raras pessoas que fiz direito pensando em ser advogado. Eu nunca encarei a advocacia como outra
alternativa ao curso de direito. Porque muitos entram, querem concurso, querem outras coisas, querem só ter réu bacharelado e depois fazem a prova da OAB e se encontram na advocacia. Não, eu já sabia desde o primeiro semestre que eu queria formar, ter o meu escritório e já são 21 anos disso. E, de fato, né, essa questão do quanto à advocacia, né, até, eu observo até nos alunos, né? Muito difícil você perguntar numa sala de aula, né, quantos querem ser advogados, quantos estão estudando para serem advogados. Mesmo que muitos deles estejam estagiando em escritórios de advocacia, né, e é muito interessante observar que até hoje ainda existe essa questão. Mas eu acho que mudou um pouco, mas não por nossa causa, né? É porque eu vejo que desde 2018, 2019 para cá, e principalmente pós-pandemia, nós não temos mais a quantidade de concursos que a gente possa chamar de nível médio ou de cargos meio, né? Analista, técnico judiciário. Então, hoje você tem ou a advocacia ou os grandes cargos, que são as carreiras fins, que são as procuradorias, o delegado, o juiz e promotor, e aí precisa de vocação, principalmente, e além disso você precisa de uma dedicação, ter os 3 anos de experiência jurídica, você precisa de uma dedicação, geralmente o pessoal fala que para passar em um concurso precisa de 3 anos, 4 anos estudando, então eu também vejo que hoje, quando eu pergunto em sala de aula, muitos mais querem advocacia do que antes, porque não tem outro meio. Antes, assim, há 10 anos atrás, eu me perguntava, 90% da sala queria ser analista, queria ser esses cargos meio, ao menos para reiniciar e depois ver. Hoje, eles não têm mais essa opção como tinha antes. A inteligência artificial, não só isso, é o processo eletrônico, de uma certa maneira, acaba com isso, né? Eu sou de uma época que vocês com certeza não são, que o maior cartório de um fórum era o cartório de distribuidor, porque a gente ia com as nossas peças físicas e protocolava lá. Desde 2015, 2016, quando os processos viraram eletrônicos, quem distribui é o advogado. Então, a realidade eletrônica e ela terceirizou ao advogado. É hoje que você entra no PJE, no ESAG, no EPROC, você faz o cadastro, você coloca o nome da parte, CPF, o seu nome dos advogados e aperta o botão e distribui. Você não precisa mais de um cartório distribuidor. Ainda tem um cartório de distribuidor que é de redistribuição, quando o juiz modifica a competência, declina, tudo mais. Então você tem uma reestruturação disso e isso fez com que o judiciário precisa de muito menos gente, os cargos precisam de muito menos gente, então você tem essa procura. E a advocacia passa a ser mais atrativa, ou não tanto atrativa, mas necessária, né? Porque ele se vê sem o caminho. Apesar de que a minha realidade, que eu ainda sou de Rondônia e do Acre, ainda tem muita gente que procura os cargos comissionados, né? Que também é outro mal. Então, eu acho que a realidade está se moldando nisso no momento em que a gente sabe que nunca faltarão concursos de carreiras fim, né? Sempre. Mas esse é para poucos, porque você precisa de uma dedicação de uns 3, 4 anos em relação a isso. Então, é uma mudança que a gente está percebendo no ensino que na prática. É um impacto muito grande, né? A tecnologia desses cargos, principalmente como você destacou, né, na área meio interessantíssima essa análise. E durante a tua graduação foi tranquila? Né? Já gostava de processo durante a graduação ou algo que ocorreu depois? Eu acho que eu nunca tive grandes dúvidas na minha vida profissional, tanto que eu até brinco com os meus alunos que eu era um aluno médio, mas médio em qual sentido? Eu sempre soube o que eu gostava e o que eu não gostava, então eu não me dedicava ao que eu não gostava, né? Então, por exemplo, aluno de penal, eu estudava penal só para fins de tirar nota e passar. Já processo civil, consumidor, essas matérias que são mais linkadas, direito material e processual civil, que utilizam disso, eu já me dedicava. Então, eu sempre tive essa paixão. É óbvio que direito civil no início, depois o processo civil, mas sempre foi isso. E eu fiz a minha faculdade focando nisso. Eu nunca, assim,
me dediquei a todas as matérias com a mesma ênfase e depois o mercado me escolhe ou eu escolhi depois do mercado. Desde a faculdade eu já sabia que eu seria um profissional de direito civil, eminentemente, né, de processo civil, utilizando, nunca dei muita bola para direito do trabalho, é o previdenciário ou é o penal. Então, eu sempre tive isso. Meu TCC foi sobre processo civil lá em 2003, né? Eu comecei a faculdade em 99, terminei em 4 anos e meio e em 2003, em julho de 2003. Foi uma faculdade que eu digo assim, como se fosse um curso de pós-graduação que você escolhe as matérias. Era mais ou menos, eu escolhi as matérias que eu me dedicava, realmente era o melhor aluno e tudo mais, e aquelas em que eu não me interessava, eu era um aluno médio, né, para passar. Durante esse período você já estagiava em escritório de advocacia? Já? Então, eu tinha um grande receio porque o meu pai era procurador, então ele não tinha escritório e o meu irmão mais velho do meio, ele trabalhava em uma empresa de cobrança de banco e tudo mais, e eu queria ter o meu escritório, eu tinha muito receio de estagiar em um escritório, ir bem e ter uma proposta para ficar no escritório, ser seduzido pelo caminho mais fácil. Então, eu estagiei na Defensoria Pública de Rondônia, depois na Justiça Federal. Foram 2 estágios bem diferentes. Na Justiça Federal, eu até fiquei 1 ano, mas com rodízio, né? No setor penal, depois execução fiscal, depois a parte civil, que é aprendendo os diferentes ritos e tudo mais. E aí, o que eu vejo é que eu não quis estagiar em escritório, porque eu tinha a intenção de formar e abrir o meu escritório, porque eu tinha receio assim que o meu irmão não tivesse pronto para abrir escritório comigo, ou que eu recebesse uma proposta de algum escritório. Então eu não quis abrir essas possibilidades, porque eu sempre quis ter o meu escritório. É óbvio que hoje a realidade já é um pouco diferente. Nem todo mundo quer abrir escritório, geralmente eles querem procurar uma experiência em outro escritório e tudo mais, mas eu não quis ter essa experiência, então eu não estagiei em escritório, mas foi bom também porque conheci a realidade da defensoria pública, e isso há 25 anos atrás era muito importante, conhecer a realidade do outro lado do balcão, eu acho que é bem interessante também, e moldou, né, nós percebermos como que funciona o outro lado para poder advogar também. Legal. Eu percebo que na tua carreira você tem um foco muito grande, né? Assim, do que você gosta e daquilo que você quer realizar, aquilo que você quer alcançar. Muito interessante observar isso. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que eu consigo ter um hiperfoco, né? Assim, focar naquilo que eu gosto. Eu nunca pensei em concurso, seja médio, seja de carreira fim, porque o concurso te obriga a estudar o que você não quer, é o que você não gosta, né? Para mim, estudar teoria do crime é não só maçante, complexo, e eu não quero entender isso, né? Eu sei o básico para que a gente possa ter um conhecimento jurídico padrão, mas não opino, eu não falo e eu não quero entender. Então, se você vai querer ser juiz, você vai ter que entender sobre isso, né? Se você vai querer ser um promotor, isso aqui você tem que ter um leque que a gente pode chamar de como se fosse um plantão médico, né? Você sabe um pouco de tudo para que você possa solucionar as emergências. E eu nunca quis saber esse pouco de tudo. Então, eu sempre fui muito focado. A minha carreira é óbvio, aí eu posso dizer, dentro do direito civil, nunca ela não saiu como eu imaginava, né? Porque eu imaginava um advogado novo, começando o escritório, que eu fosse ter uma advocacia de parte autora. E isso eu comecei em outubro de 2020, de 2003, né? Então vai fazer 21 anos agora. E final de 2004 eu estava com uma financeira que depois foi comprada pelo HSBC, então em 2 anos eu era o advogado, eu tinha o contrato do HSBC, um grande banco na época de Rondônia, fiquei quase 10 anos, 9 anos e pouco como advogado de banco, né? Coisa que eu não imaginava, e que aí sim te dá um choque de gestão,
que aí você tem que gerir isso, é um contrato, e era mais ou menos assim, lá em 2007, 2008, 2009 mais ou menos, eram 500 processos ano, então você tem que ter equipe, tem que gerenciar, tem que fazer, então assim, me levou para o caminho que eu não imaginava ser advogado de parte autora, que você regaria os clientes, aí me levou, mas assim, a gente sempre vai sendo moldado por isso, mas para mim sempre dentro dessa área, consumidor, direito civil, direito contratual, uma coisa ou outra de direito administrativo, que também envolve o processo civil, direito de saúde e tudo mais, mas sempre voltado para o processo civil como um todo. Quando você já se inseriu no mercado, já iniciou, né, o teu escritório, a docência já veio em conjunto? Então era assim, era uma outra realidade, né? Porque hoje eu vejo que se o Acre, mas eu era de Rondônia, ser mestre era algo em 2003, 2004 inviável. Então a gente tinha que ser especialista, que as pós estavam chegando em Rondônia naquele momento. Aí logo em seguida, em 2004, eu fiz pós em Direito Processual Civil, e aí, final de 2004, um ano e meio depois que eu me formei, virei especialista. As faculdades contratavam especialistas, mas como eu estava ali gerenciando o escritório, entendendo o que era o escritório, e tinha um grande contrato, não era o meu foco naquele momento, apesar que meu pai dava aula, tinha as oportunidades. Aí, em 2008 para 2009, meu pai faz uma cirurgia, e ele era professor da faculdade de Rondônia. Aí eu substituí ele uns 2 meses, mais ou menos, que ele teve uma hérnia, aí ele operou, ficou de licença, aí eu substituí ele uns 2 meses. Ali eu acho que eu fui meio que seduzido, né, pela docência. Aí eu comecei a focar em também ser. Eu sempre quis ser professor, porque eu ensinava processo civil para os meus colegas na faculdade, passei a ensinar para os estagiários, os advogados no escritório. Mas eu não tinha essa vontade pelo excesso de, assim, é tudo muito novo, né? Na época eu tinha, sim, 2005, 2006, que eu tinha um grande contrato, eu tinha 25 anos, né? Então, assim, você tem que aprender muita coisa, gestão, então eu estava mais preocupado em relação a isso. Depois que eu já tinha essa expertise de escritório, eu fui tocado para me dedicar à docência. Aí de 2009, quando eu substituo o meu pai, e olha que não era uma matéria simples, não, era direito agrário, não tinha nada a ver com isso, né? Mas eu estudei, fiquei 2 meses dando aula, estar em sala de aula me tocou. Aí eu passei a me preparar para a banca e tudo mais, e aí final de 2010 eu entro e começo a dar aula mesmo. E aí você inicia a docência e passa, de fato, a já lecionar matérias relacionadas à civil, processo civil. É assim, eu sempre digo que quando você é contratado por uma particular, você, no primeiro semestre, o primeiro ano, assim, você dá aula do que te dão, não é? De fato, Aí eu lembro que eu fui contratado e tinha aula, tinha matérias vagas de direito do trabalho e administrativo. Aí de direito do trabalho e administrativo, aí um professor saiu no meio do semestre, eu fui dar constitucional, abriu uma outra turma, eu fui dar IED. No primeiro semestre eu fui dar essas matérias que, assim, uma não tem nada a ver com a outra, né? Aí no segundo semestre me mantiveram em administrativo, me deram o processo do trabalho, que eu tinha expertise de processo civil, mas eu tentei fazer o máximo de link, e passaram a me dar direito civil, contratos, responsabilidade civil, coisas. E aí eu acho que um ano e meio depois me deram processo civil. A professora de processo civil saiu, e aí eu assumi na Faculdade de Rondônia, acho que 2011 mais ou menos, processo civil. E aí eu me encontrei. Levei até 2014, 2014 eu dava ainda direito das coisas, que é
por incrível que pareça, o direito civil que eu mais gosto, né? Ninguém gosta, mas é o direito civil que eu gosto da aula. Não tá. Exatamente, não. Essa dos direitos civis, todo mundo é apaixonado por parte geral, contratos, obrigações, responsabilidade civil, família ou sucessões, cada um gosta, ninguém gosta de direito das coisas. Era o que eu gostava mesmo. Mas com o novo código, lá, assim, que nem é mais novo, mas na época era um novo código, 2015, eu passei a me especializar nisso, assim, fazer essa interação. E eu era da ESA Rondônia, eu era diretor acadêmico da ESA Rondônia e eu planejei toda a atualização dos advogados de Rondônia. E aí eu passei a dar só processo civil. Então, desde então, até entrar na UFAC em 2012, foi de 2015, 2015 a 2022, quer dizer, foram 8 anos mais ou menos, 7 anos e meio, dando só processo civil. Aí todos os processos civis, né? Processo civil 1, 2, 3, 4, 5, né? Qualquer processo civil eu ministro aula e aí realmente foco só em processo civil. Então, é óbvio que eu entro na UFAC e aí eu entro na UFAC no meio do semestre, dou licitações e contratos, que não é fácil. Em economia, eu dou estágio até entrar em processo civil. Hoje eu dou processo civil na UFAC. Eu te acompanho no Twitter, né? No X, né? Aí eu vejo lá, você postando lá os materiais, aí Exato. aparece lá direito do consumidor. Exato. É porque assim, aí tem assim, a UFAC não é uma faculdade grande, né? Nós temos uma entrada por ano, então a gente tem 5 turmas só, né? Então não é sempre que a gente consegue, que assim, a gente não tem todos os semestres processo civil 1, 2, 3, 4, a gente tem ou 1 e o 3, ou 2 e o 4, então falta matéria, às vezes aí eu dou consumidor, do processo civil em juizado, que eu acho bem interessante, porque isso, o jovem advogado começa eminentemente no juizado, né? E aí não são todas as faculdades que têm a matéria que é processo em juizado, aí tem a matéria, sou eu que me ministro na UFAC, que é justamente essa possibilidade, que também é uma espécie de processo mais simples e tudo mais, mas que demanda muita diferença, né? Então, eu já estou também na UFAC reabituado, depois de passar um tempo dando aula de outras coisas, eu dou. Então, assim, o processo civil aquilo que eu sempre atuei na prática e que é aquilo que eu passei desde 2011 a ser o meu objeto de pesquisa mesmo. Interessante. E a lei do juizado, se eu não me engano, não é nem obrigatório não, fato, né? É facultativo, né? Facultativo, mas desde que eu entrei, sempre tem como optativa, né? Aí sempre eu me ministro essa como optativa. É uma matéria que nós trabalhamos muito como advogado, né? Exatamente. CDC, matérias, as principais matérias de CDC, contratos, geralmente. E aí, assim, ela é diferente de processo civil, a gente aprende o processo civil do procedimento comum e aí joga o profissional no mercado e ele vai procurar o juizado, seja porque é sem custa, seja porque é mais rápido, mais simples e tudo mais, e aí vem essa... Ele pega umas pancadas. Exatamente, né? Leva essas pancadas, por quê? Porque é diferente. Sim. É diferente o custo, é diferente o procedimento. E aí, por exemplo, em Rondônia não tem o juiz leigo. Aqui tem o juiz leigo, né? Então você tem também essas diferenciações de que cada estado faz de um jeito, faz de um modo, qual que é o rito. Então, eu acho que é uma matéria essencial para a prática, porque é a porta de entrada da advocacia. Ou o aluno formando vai começar no criminal, que aí é uma outra seara, mas também tem juizado, mas bem menos, ou vai começar no civil, e no civil aí ele vai partir para o juizado. Por mais que ele faça uma transição depois, mas o juizado é essencial. E a gente realmente tem esse déficit, porque ele aprende o juizado na prática mesmo. Né? Eu acho que, e assim, em Rondônia, por exemplo, quando eu dava aula em particulares, nenhuma tinha rejuizado. Então a gente precisa que tenha uma matéria tem uma facultativa. Assim, uma matéria. Aí assim, as matérias que tem, as faculdades que têm os procedimentos especiais, talvez dão aí 2, 3 aulas de juizados, né? Mas eu acho que é muito mais do que isso, né? E é essencial, pode não ser essencial para formar o pensamento jurídico do aluno,
mas é essencial para formar o aluno para ser um profissional, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho curiosidade também, né? Como é que é uma aula, né, de processo civil com o professor Vinícius Lemes? O que tem que ter numa boa aula de processo civil? Eu estava até. Eu acho que eu postei isso no Twitter na semana passada, né? Não sei se você viu, que tem de diferentes modos de dar aula e uma é lendo código, né? E tudo que eu menos faço é ler código, porque eu acho que a gente tem que ter uma base teórica firme, né? Saber o que é o processo civil, saber quais são os institutos, porque os institutos não mudam em relação a isso. Em qualquer código de processo vai ter competência. Como que esse código organiza a competência é interessante. Aí você vai ler os artigos. Então, eu explico o que é competência, o que é perpetuação, prorrogação, os princípios, aí as classificações. É óbvio que aí no meio eu falo sobre os artigos, onde que está isso, quais são os artigos, mas ler e explicar o artigo, não. Então, para mim, é entender o processo civil como base. Então, é muita teoria com a prática e aí muito conceito, princípio, classificações e sempre linkando com um exemplo prático, né? Porque como eu sempre fui um advogado, então a gente tem esses exemplos, não é eminentemente teórico, mas é doutrinário em relação a isso. E aí, nas matérias que eu tenho livro, que é o manual, eu já monto o livro no melhor modo em termos de roteiro a entender a aula, né? Seria como se a aula ditasse o livro e não o livro ditasse a aula. O meu primeiro livro, que é o de recursos, é basicamente a aula, como eu dava aula ao semestre, foi o sumário que eu fiz o livro. Então, não é que eu sigo o livro na minha aula, né? É que a minha aula montou o livro. E aí, fazer essa base teórica e um conhecimento menos do direito positivo. É óbvio que o direito positivo, os artigos estão ali, mas que tudo muda, né? E assim, nós, como foi dito, somos eternos alunos, temos que estudar. Por quê? Porque todo dia tem uma lei nova. Fora as grandes reformas, né? Vai virar a reforma do Código Civil, mas assim, boa parte da reforma do Código Civil, para a gente ter uma ideia, é a jurisprudência do STJ consolidada, né? Só que os institutos não mudam, né? Os contratos, as obrigações, o pagamento, mas a forma de pagamento que o Código diz ou não disse, porque não existia contrato eletrônico e tudo mais, se regula. Então, por isso que eu acho que sempre tem que entender a dogmática, entender os conceitos e aí procurar o código. Eu acho que o código é auxiliar da aula. Ele não pode ser esse protagonista da aula. E aí, para mim, a aula, né? Quem teve aula comigo, eu entro em sala de aula e começo a falar, né? Não gosto de slide, não uso slide, começo a falar. Algum aluno tem que falar assim, professor, acabou o tempo, né? Porque é o que eu mais gosto de fazer. Se empolga, assim, para mim, falar de processo civil é falar daquilo que faz sentido profissional para mim, né? É algo que eu gosto, que eu entendo e que, né, eu tenho, de vez em quando, alguns alunos falam assim, não tem tema de TCC. Só de dar uma aula, eu arrumo 5 temas de TCC numa aula. Ontem mesmo eu dei aula de embargos de declaração, tanta decisão que eu falei assim, o STJ pensou isso, mas está errado, o STJ regulamentou isso que não estava regulamentado. Então, assim, só na aula de embargo de declaração eu falei 5 problemas ou que o STJ tem que solucionar, então é um TCC para ser solucionado, ou que solucionou. E você pode criticar, achar bom ou ruim. Então, assim, por isso que eu me empolgo, porque são problemas acadêmicos de pesquisa, mas que envolvem a prática. O senhor disse que está escrevendo um livro, né? A partir de que momento o senhor teve, eu vou escrever um livro? Então, a minha vida acadêmica começou com eu dando aula, eu era especialista, e eu nunca quis fazer outra especialização, porque tem várias pessoas fazendo uma, depois outra. Eu acho, assim, aí é uma coisa que eu tenho para mim, eu acho que a gente cresce para cima e não para os lados.
Porque a não ser que você vá fazer que é um concurso que a pós-graduação pontue em títulos, você tem 1 ou 10 para você dar aula, é a mesma coisa. Então, eu queria fazer o mestrado. E aí, mestrado em Rondônia e Acre há 12, 13 anos atrás era algo quase que inexistente, né? Então, eu tinha uma dificuldade e tudo mais. Eu consegui passar no mestrado de 2014 para 2015, né? E foi bem nessa época da mudança do código. Eu entro no mestrado e o código foi sancionado. Ia ter de 2015 a 2016 a vacatio legis, né? Um ano para a gente se preparar. E eu tinha, já sobre a aula de recursos, que é a matéria que eu mais dava, eu tinha uma apostila pronta, né? Cada aula eram 6, 7 folhas, então eu tinha ali, eu dava 20 aulas, então eu tinha 150 a 180 páginas de uma apostila pronta, aula 1, aula 2 e tudo mais. E aí, sempre que atualize uma atualização pesada, um novo código, eu falei, o que eu faço com essa apostila? Eu vou ter que atualizar tudo isso, né? Então, eu ia ter que fazer uma atualização, buscar os novos artigos e tudo mais. Eu falei, então eu posso escrever um livro, né? Só que é óbvio que eu era um especialista, final de 2014, aí eu passo no mestrado. Porque também eu tinha aquela dúvida, né? Eu, um especialista de Rondônia, vou lançar um livro, quem vai ler? Né? Qual que é a chancela de mercado e tudo mais. Aí quando eu passo no mestrado, por mais que foi uma época muito difícil, aula, Rio de Janeiro, ir, voltar, e tudo mais, que foi na Federal Fluminense, em Niterói. Aí, no primeiro semestre de 2015, eu transformo a minha apostila em livro, né? Então, assim, eu tinha uma apostila de quase 200 páginas, virou no Word um livro de 400 e poucas páginas, que na editoração ficou 600 e poucas páginas. Aí que nasceu essa ideia, né? De ter um livro, aí eu lanço no meio do meu mestrado. O meu mestrado foi sobre a teoria dos precedentes, né? Ali já linkado com o novo código repetitivo, IRDR, IAC, repercussão geral. Então, eu tenho esse link e lança o livro. Com isso, no mestrado, a gente precisa publicar o artigo. Eu fui desmembrando o meu livro, publicando o artigo, e aí cada parte do livro que eu melhorava e mandava para uma revista, com a chancela de cada revista, porque eu fui conseguindo publicar, aí você tem essa voz interior que sempre duvida, né? Sempre, será que o texto está bom? Será que tá... Eu fui tendo os artigos que foram sendo aceitos e publicados, revista BB2, B3, aí B1, mas aí você vai falando assim, então eu sei escrever, sei pesquisar e comecei a vender muito, né? A primeira edição se esgota, eu acho que 800 cópias em 6, 7 meses, aí vem a segunda edição demora mais, porque aí o código já se estabelece, não tiveram grandes alterações. Aí de 2016, quando eu lancei a segunda edição, aí eu já sou mestre, em 2017 eu viro mestre, só que eu não comemorei o mestrado, né? Porque eu nunca fui mestre. Um mês antes do mestrado eu passei no doutorado. Então eu defendi o mestrado já sendo doutorando, né? E aí eu vou no doutorado, quem passa a ser o meu co-orientador é o Fred Didier, né? Que aí eu levo o livro de uma editora de São Paulo, pequenininha, no mais, para a Juspódio. Então, a terceira edição do meu livro de recursos vai para a Juspódio. E aí, assim, eu melhoro muito, né? Saio de 600, 700 páginas da segunda edição para 900 e pouca. E hoje a gente está na 7ª edição com 1.400 páginas desse livro de recursos. Então, o início da escrita foi isso. Nesse livro de recursos que me motivou, me chancelou, várias revistas publicaram os meus textos que estavam, assim, de uma forma ou outra inseridos no livro. E, em termos acadêmicos, quem está no mestrado precisa publicar, precisa pontuar. Para entrar no doutorado, você precisa ter um bom currículo de artigos e tudo mais. Então, isso tudo foi sendo uma conjunção. Não. Legal. Legal. Vinícius, papo tá bom, mas infelizmente vai precisar puxar os finalmente. E eu queria que você desse uma recomendação, né, para o pessoal que está nos assistindo, sobre
se você não gosta de processo civil, né? O que você tem que fazer? Eu digo assim, né? Pode ficar à vontade. Tá? Eu digo, né, primeiramente que quem está no direito tem que gostar de processo. Pode não gostar de processo civil. Então você vai se achar em processo de trabalho, vai se achar em processo penal, vai se achar em processo administrativo, mas você vai ter que encarar o processo. E para mim, entender o processo é você entender como que as coisas acontecem. E eu dou até um exemplo que é coloquial, bem besta, né? Mas se você for imaginar, tudo da sua vida está envolto, é um processo. Se você for um cozinheiro, e todos nós, final de semana, tem a receita, tem os ingredientes e tem um modo de preparo. O modo de preparo diz passo a passo do início ao fim. Se você tem um passo a passo do início ao fim, você tem um procedimento. Então, você tem um processo para que aquilo fique pronto. Então, nós sabemos processo. Talvez grande parte da advocacia, do alunado e tudo mais, se envolva de colocar que aquilo é difícil. E realmente não é fácil. Mas é da natureza humana a gente entender os processos. Em qualquer trabalho que você for fazer, do direito ou não, você vai chegar no primeiro dia, alguém vai te ensinar o procedimento. Com quem que você pega, o que que você faz, para quem você entrega, como que você recebe a demanda, o feedback, tudo mais, que é um processo. E as pessoas decoram esse processo. Ou decoram, aprendem, ou tem uma naturalidade. E o processo civil não deixa de ser isso. Você faz requerimentos o tempo todo, requerimento para o seu pai, para a sua mãe, para a sua namorada. E aí você tem jurisdição, você sabe como pedir, sabe como responder. Então, o processo está internalizado na gente. É só quebrar esse estigma de que a matéria é difícil, né? Assim, de que, olha, é algo impossível. Não, tá dentro. Muitas das coisas que nós fazemos no automático é porque a gente entendeu aquele processo. E quando você entende o processo civil, ele se torna bem mais natural. E se é natural, se torna fácil, né? Então, para mim, né, eu até brinco com os meus alunos, né? É óbvio que essa é uma dica que eu tento não dar mais, porque eu acho que o processo civil para o aluno, eu não sei se vocês lembram, mas vou dar uma referência bem antiga de filme, mas que para mim fazia sentido. No final de uma Matrix, né? No 1, eu sei que é um filme de 99, então já é antigo, mas para mim é muito atual. O protagonista, ele entende o que está acontecendo e aí ele passa a ver aquela realidade virtual que ele tentava entender e não conseguia. Quando ele passa a entender, o mundo muda. E eu acho que o processo é mais ou menos isso. O processo, quando você quebra essa barreira e acha, eu não estou conseguindo entender, quando você consegue entender, assim, ele se torna algo que você olha, enxerga e ele fica mais fácil, né? E aí é estudar, né? Eu dou as minhas dicas, quem quiser me seguir, eu tenho um canal no YouTube, eu posto poucos vídeos lá, mas tem várias aulas de recursos e outros pontos. Sou muito criativo no Twitter, tenho o Instagram, me siga lá e aí os meus livros podem procurar também e estou sempre à disposição para novos convites e tudo mais. Excelente. Muito obrigado, viu? Agradeço a sua participação no nosso primeiro episódio, né? Estreando aí. E agradeço também, né, ao nosso querido Mitch aí, que nos assistiu. Acompanhe os próximos episódios, tá certo? Nós vamos lançar novos episódios aí todos os meses. Qualquer dúvida, enfim, comentário, fique à vontade, né? Só vir aqui na seção de comentários abaixo. Pode mandar mensagens para a gente também, no direct da OAB, enfim, a gente está à disposição. Beleza? Até a próxima, pessoal. Foi uma honra, professor, tê-lo aqui. Opa. Muito obrigado pela sua presença. Que agradeço. Não consegui falar sobre a OAB, não consegui falar sobre a advocacia. Sim mesmo. Já fica convidado, né? Na próxima. Ótimo. Valeu, pessoal. Até mais.